Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, já toque também ali no sininho para você ser notificado daquilo que nós postarmos de novo aqui. Além de, é claro, não deixar de compartilhar esse conteúdo com quem você sabe que gosta, curtir, comentar e assim por diante, tá bem? Então é isso. Nós paramos nossa última conversa sobre a questão da Terra das Fadas. O que é essa Terra das Fadas? Nós havíamos falado ali sobre Chesterton, com o quarto capítulo de Ortodoxia, livro escrito em 1908, síntese do pensamento chestertoniano até aquele momento, e muito provavelmente a gente pode dizer que até 1936, a espinha dorsal do que Chesterton pensa, enriquecendo esse pensamento aqui, acrescentando algumas coisas ali, corrigindo a colar, é essencialmente o que está em Ortodoxia. Esse livro tem um quarto capítulo chamado A Ética do País das Fadas. Ponto, guardem essa informação. A outra coisa é um texto de Tolkien chamado Sobre Histórias de Fadas, que ele vai escrever para uma palestra que visava falar do legado de Andrew Lang, que era um dos maiores organizadores de contos de fadas do seu tempo. Eu nem conheço uma obra maior do que do Andrew Lang, que é The Colored Fairy Books, que aqui até os nossos parceiros aí da Concreta publicaram como os fabulosos livros coloridos, tá? Então é isso, acho que eles publicaram até o quarto volume. Veio o livro azul, o verde, o vermelho e o amarelo, tá? Não sei se o projeto continua, acharia muito legal se continuasse, são 12 volumes, tá? E eu não conheço outro grupo aqui no Brasil que tenta publicar os 12 livros, esse aí do Andrew Lang, certo? Mas então, para falar desses livros que pretendiam ser então uma grande coletânea de histórias de fadas, o Tolkien vai se perguntar o que é uma história de fadas. Então vamos lá. Em algum grau, quase se poderia dizer isso. História de fadas é aquela história que acontece no País das Fadas. O que é esse País das Fadas? Aí o Tolkien começa a procurar tentar elucubrar, especificar e tudo mais. Tem um grande crítico, do ponto de vista de um grande estudioso da obra de Tolkien, tá? Que eu sempre lembrava o nome dele, agora eu me esqueci, certo? Mas que ele é uma pessoa que fala de maneira muito crítica do ponto de vista, perdão o excesso da palavra crítico na jogada, ele vai realmente olhar sobre uma luz muito negativa, certo? Esse artigo do Tolkien, porque de fato, se você ler sobre histórias de fadas do Tolkien, que é publicado, tem edição que é só o artigo, a palestra, tá pessoal? Mas ela é publicada, o meio mais simples de você adquirir isso, além tirando, claro, das várias versões aí, autorizadas ou não autorizadas que vocês têm no meio online, o meio mais fácil de vocês conseguirem é na publicação atual da HarperCollins, Árvore e Folha. Ali uma das partes deste livro, Árvore e Folha, que vai trazer outros textos do Tolkien, é esse sobre histórias de fadas. Bom, esse estado das histórias de fadas é onde o homem se encontra de alguma forma encantado. As coisas que acontecem com os seres humanos quando eles estão de alguma forma encantados. E aí o Tolkien começa a trabalhar esses conceitos de encantamento, tanto para a questão do que aparece como encantamento numa história de fadas, que tem aí um quadro meio óbvio, ou seja, olha, eu entrei num lugar onde aqui existe um céu que é cor de rosa com bolinha roxa. Então, eu entrei no campo do fantástico, no campo do fabuloso e assim por diante, Então, esse tipo de coisa. O local onde acontecem histórias que são fantásticas, fabulosas, impossíveis em algum grau também. Por outro lado, tá? É somente isso, a história de fadas, uma história que acontece nesse lugar? Bom, para Tolkien parece que mais importante do que a história acontecer num lugar onde tem coisas maravilhosas ou fantásticas que não são possíveis no mundo atual, mais importante que isso é uma certa integridade, uma integridade moral, tá? E essa integridade moral é o quê? Por que a gente fala da integridade moral? Por que a gente está pegando isso em específico? Porque o ponto que conecta qualquer história que trate do ser humano é que realmente esteja acompanhando personagens que tenham uma atitude humana diante das circunstâncias que eles estão passando. Quanto mais caricata a atitude, quanto menos verificável uma atitude de um personagem,
né? O imaginário da pessoa se ressente, aquilo, inclusive a sua capacidade de gerar, né, uma sabedoria que seja empregada no mundo atual fica bastante diminuída, tá? Então, é esse o dado. E a partir daqui, o Tolkien vai mostrar como esse elemento moral do certo e do errado, discernido pelo ser humano, ele tem que se apresentar na história de fadas de uma maneira meio, não digo intocada, mas realmente, porque senão eu estou falando de outra natureza. Eu estou falando de um mundo onde o ser humano pode, então, sei lá, fazer uma coisa péssima e continuar sem as consequências normais disso, tá? É evidente que nós colocamos aí, né, como seres imagináveis, por exemplo, a figura dos elfos. Mas justamente, qualquer coisa que aconteça com os elfos, tá? A gente vai poder dizer de novo, o ser humano na obra de Tolkien é a mesma coisa que o ser humano no mundo atual, no nosso mundo e assim por diante, tá? Essa conexão é importantíssima, certo? E é ela que vai jogar para nossa inteligência, muitas vezes, essa noção de que, de fato, eu estou ali conhecendo algo de verdadeiro sobre a natureza humana, porque a natureza humana se comporta naquelas situações ou sofre as consequências também, certo? Em conformidade com aquilo que eu sei que é o próprio dela, tá? Então, esse é um dos elementos fundamentais para eu dizer assim, olha, essa aqui é uma boa história, essa aqui realmente é algo que vale a pena ser lido e assim por diante, tá bem? E isso é muito legal porque, por um lado, também o Chesterton ele vai procurar demonstrar como, no fundo, nós temos o que parecem proibições arbitrárias, mas é arbitrário do nosso ponto de vista. Então, na verdade, certas coisas não podem ser, né, de uma forma que nós gostaríamos, porque se fosse em linguagem de contos de fadas, ia se quebrar o encanto, né? Mas, por outro lado, no nosso mundo, o que se quebra é não um encanto no sentido poético da palavra, mas essa capacidade, né, de poder se alegrar com o bem do mundo, tá? Então, a gente está diante de nós com esse cenário. Histórias de fadas, possibilidades, então, né, de nós falarmos de um mundo encantado, mas que as regras morais são semelhantes ou as mesmas e tudo. Isso para dizer, tá, que Tolkien e Lewis e Dorothy Sayers e assim por diante, que essa geração de autores da primeira metade do século XX, elas vão todas em algum grau sobre a sombra de Chesterton nesse quesito. Porque Chesterton teve uma intuição tão adequada acerca de algo que não é óbvio, que é a relação entre contos de fada e evangelho, tá? Ou seja, ele vai dizer que no fundo a história verdadeira, a história por excelência, é a história da redenção. E ela contém a totalidade dos temas e dos dramas que vão em cada uma das literaturas que vai se escrevendo, sendo atualizado, repensado, ganhando novos nomes, certo? E isso é algo tão importante que nós consideramos aqui no Instituto Hugo de São Vitor, eu falo nós porque esse sim é um conteúdo da Sociedade Chesterton Brasil, mas esta está sob o guarda-chuva do Instituto Hugo de São Vitor, assim como está a Escola Clássica, a Confraria de Artes Liberais, que são iniciativas nesse sentido. Que nós precisamos, né, uma das coisas que se coloca no Instituto Hugo de São Vitor é que nós precisamos ter uma imaginação educada aqui, parafraseando a obra do Northrop Frye, certo? E um dos elementos disso, enquanto nós não crescemos mais, temos mais experiências, são esses livros, tá? Ou melhor, o que eles contêm, que é o quê? Por exemplo, o primeiro volume da coleção de mitos, contos e fábulas do Instituto Hugo de São Vitor, certo? Bacanão, capa dura, tá? Eu achei a folha de guarda me surpreendeu, certo? Coisa bacana mesmo, tá? Material de primeira qualidade e com algumas coisas que não são comuns, como por exemplo, aqui nas fábulas de Esopo e Fedro, tá? Nós temos esses contos em língua clássica, certo? Nós temos esses contos, tá? Mais de um dele dentro, né, do uso da língua latina, por exemplo, tá? Então, é feito com muita qualidade, com muito esmero, certo? Aqui
No caso, é em língua vernácula, língua portuguesa, todos os contos todas as fábulas de Esopo. Já Fedro conta com a contraparte em latim. Por que essa preocupação? O que tem a ver Instituto de São Vítor, artes liberais, tudo mais, publicar fábulas, contos? Justamente por isso, porque o conto, a fábula, o mito, tá? Ele justamente contém aquilo que é fundamental para que a gente possa pensar e conhecer mais do mundo, que é o quê? O elemento universal do drama humano. Então, geralmente o que eu tenho numa fábula, no mito, no conto, é uma maneira quase que estética, certo? Quase que, em algum desses sentidos, visual, palpável, tá? Para me ajudar a, sobretudo, ter os sentimentos adequados acerca de cada uma das situações, das posturas ou mesmo dos tipos humanos. E esses tipos humanos, muitas vezes, são expressos, inclusive, com uma espécie de disfarce para fazer as pessoas baixarem um pouco a guarda, que é através dos animais. Então isso acontece direto nas fábulas, né? Ou seja, é um animal personificado, o revestido de características, vamos dizer assim, ele não é antropomórfico, né? Ele é zoomórfico do ponto de vista, é claro, zoomórfico não é exatamente isso, mas eu coloco características humanas numa criatura que é me apresentada como um animal, tá? E isso não deixa de ser uma forma também de dizer sem dizer, tá? Mas é isso aí, certo? E é fundamental, vamos dizer assim, a gente trabalhando no Instituto de São Vítor em mais de uma iniciativa, percebia muito claramente que é preciso que haja alguma coisa que unifique tudo aquilo que nós sabemos, tá? E quando nós trazemos isso dentro de uma coleção, temos aqui material para poder divulgar, né, muito daquilo que nós consideramos importante, tá bem? E falando dessa educação de sentimentos, tá? Isso é uma das coisas que, e até eu diria para quem está aí na guarda de menores, né? Ou seja, pai, cuidador, mãe, padrasto, madrasta e assim por diante, certo? Oferecer essas imagens para as crianças e os jovens enquanto eles ainda têm uma cabeça muito nova, ou seja, que são capazes de se deslumbrarem com as coisas, é importante para consolidar elementos que vão durar o resto da vida. O exemplo que eu dou, por exemplo, e nós falávamos no outro vídeo, é a figura do Joseph Pearce, que teve um grande testemunho relacionado a ser um hooligan, um homem violento. Mas desta base literária que ele recebeu na família, acredito que especialmente do pai, pelo que eu me lembro, ele tira os fundamentos para a reflexão que ele vai fazer, que vai levar ele para fora dessa vida. Está bem? Então, na verdade, esses contos, tá? Eles vão fazer um papel que vai ser melhor realizado conforme, né, as crianças forem mais jovens, tá? Porque as coisas têm um impacto maior. Para falar também da importância de contos de fadas, de literatura e mitos, vale a pena sempre lembrar o que o Papa São João XXIII falou na Veterum Sapientia, né? Aquela antiga sabedoria dos povos de Grécia e Roma, né? E os preclaros ensinamentos dos grandes povos do passado sempre foram considerados na igreja, pelos padres da igreja, como que uma preparação dos ânimos, verdadeira semente do verbo, pro anúncio, né, de Jesus Cristo, pro anúncio da verdade e assim por diante. Então, próprio, em algum grau nesse documento, é a própria figura do Papa que reconhece, né, o valor que tem, né, para educar o ânimo, educar as emoções. Muitos dos contos que estão coletados aqui, já está comigo aqui os 3 primeiros volumes. Esse primeiro volume é das fábulas de Esopo e Fedro. E esse segundo volume aqui já começa a entrar numa coisa que muitos de vocês já conhecem. Os contos dos Grimm, Perrault, Andersen e Lang. O Lang que nós falávamos há pouco tempo. Sim, existem aqui material que é fruto do trabalho dele também, certo? E aqui uma das coisas mais gostosas, se você já leu um volume de contos ou lendas medievais, já sabe o que esperar em termos de se divertir, de se surpreender, que é esse volume, que é o volume 3, que é propriamente Contos e Lendas Medievais. Eu vou ficando por aqui, certo? E não deixe, né, de, novamente, de curtir, de compartilhar, de verificar, né, não somente a livraria
da Sociedade Chesterton Brasil, que está alocado, né, no mesmo lugar do Instituto de São Vítor, certo? O site é do Instituto de São Vítor, você tem lá, né, a livraria, o shop ali, certo? Para adquirir os livros, tá? Que dali vai estar os livros também de Chesterton e assim por diante, tá? Que ali você vai poder encontrar talvez qual vai ser o seu primeiro ou o seu próximo, né, livro de Chesterton. Eu vou ficando por aqui. Provavelmente vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Não deixem de nos acompanhar, marcar o sininho para ser logo logo avisado daquilo que postarmos de novo. Até lá. Tchau, tchau.